Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de esperança. Compartilhe a mensagem da Palavra de Deus com os seus amigos. A nossa reflexão tem como título O fim do mundo e o viver pela fé. Meus amigos, quanto mais perto estivermos do fim do mundo, maior deve ser a nossa fé em Deus. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, quando tudo estiver difícil, o justo viverá pela fé. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 37 e 38, está escrito assim: Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Notem, meus amigos e meus irmãos, que esse texto chama a nossa atenção para a breve volta do Senhor Jesus. E também a mensagem de Deus para nós nesse texto é que nós devemos manter a nossa fé firme em Deus, especialmente nos últimos dias da história desse mundo. Eu creio que todos vocês sabem o que é fé, mas eu quero lembrar que ter fé e ter confiança em Deus é a mesma coisa. Essa questão de fé, meus amigos e irmãos, é uma questão muito séria. E eu digo que é muito séria porque quem não possui fé em Deus não confia em Deus. E quem não confia em Deus é porque não tem fé em Deus. E é por esse motivo que nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, e no verso 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora pensem comigo, por que sem fé é impossível agradar a Deus? A resposta é muito simples. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé ninguém confia em Deus. E sem confiar em Deus, ninguém obedece a Deus. Na Bíblia há vários textos que nos falam sobre o valor da fé. E um desses textos é Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, que diz assim: A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E uma outra tradução diz assim, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. De acordo com esse conceito que a Bíblia nos dá sobre a fé, nós então entendemos que a fé é o firme fundamento da pessoa que se relaciona com Deus. E como vocês sabem, o fundamento é o que vai por baixo de um edifício. É o fundamento que sustenta um edifício. Assim, a fé é o firme fundamento que sustenta o nosso relacionamento com Deus. E é com base nesse princípio que nós podemos entender, podemos compreender que sem a fé não é possível uma pessoa ter uma vida religiosa de verdade. Sem a fé, a vida religiosa é uma mera profissão de fé. E a Bíblia, quando fala sobre fé, ela nos diz que há uma fé que é chamada de fingida. A fé fingida, você sabe o que é fingimento, não é? Faz de conta, é só uma aparência. E a Bíblia fala da fé verdadeira, que é aquela convicção que a pessoa tem de Deus como Criador e que a sua palavra é a verdade. No livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 23, o apóstolo Paulo nos diz: tudo que não provém de fé
é pecado. Notem que aqui, nestas palavras de Paulo, que tudo provém de fé e o que não provém de fé é pecado. Nós entendemos aqui que Paulo está nos ensinando que tudo que o cristão faz na vida deve ser pela fé. E a conclusão que nós chegamos, então, diante dessas considerações, é que para alguém ter um íntimo relacionamento com Deus, é preciso ter fé para tudo. Sem fé é impossível a pessoa andar com Deus. Porque muitas vezes Deus nos pede uma coisa, Deus nos dá um conselho, e este conselho é contra as nossas intenções. Então fica difícil. Ter fé em Deus é andar na contramão do mundo. E assim, meus amigos e irmãos, eu quero dizer para vocês que a fé é um dom que recebemos de Deus. E é um dom que deve ser cultivado. E deve ser cultivado com muito carinho. Porque a nossa fé precisa crescer a cada dia, quem sabe a cada instante. Cada pessoa é responsável por fazer a sua fé crescer ou morrer. Como está a nossa fé em Deus? Como está a sua fé em Deus? Devemos sempre lembrar o que Deus diz, que nos últimos dias da história desse mundo, o justo viverá pela fé. E se você, meu amigo e minha amiga, quiser saber como nós podemos fazer a nossa fé crescer, então eu te convido desde já para acompanhar o nosso próximo estudo, a nossa próxima reflexão. Daremos continuidade a esse assunto da fé, porque sem fé nós nos afastamos de Deus, mas com fé nós vivemos intimamente ligados a Ele. Nos últimos dias, nós precisamos ter uma fé firme, uma fé forte, robusta, uma fé vibrante, dinâmica, que nos ajude a permanecer ao lado de Deus, fazendo sempre a sua vontade, e assim nos prepararmos para a breve volta do Senhor Jesus. E agora eu convido você para nós orarmos a Deus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Me acompanhe então nesta oração. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem conduzido com mão forte e poderosa. Estamos ainda começando o novo ano de 2023 e nós queremos viver sempre ao Teu lado. Nós queremos fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na nossa fé, que a nossa fé cresça a cada dia. Precisamos do Espírito Santo para nos ensinar as Tuas coisas. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar na verdade, para vivermos de acordo com a Tua vontade. Por favor, perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Nos ajude, Senhor, a crescer na graça e na fé, especialmente agora que estamos nos últimos dias da história desse mundo. O mundo está muito confuso, o mundo está muito barulhento, muito violento, e nós precisamos viver ao Teu lado. Por favor, aceita a nossa entrega, o nosso coração, e nos ajude a caminhar ao Teu lado hoje e sempre. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.